Todos nós nascemos assim, como uma linha reta, uma corda limpa, sem nós, sem confusão, sem máscaras, sem o peso das expectativas dos outros. Chegamos ao mundo sem títulos, sem posses e sem respostas, mas com a possibilidade de nos tornarmos algo. Então a vida começa, crescemos, exploramos, conhecemos pessoas, criamos relacionamentos, ouvimos opiniões, observamos crenças e seguimos caminhos. Sem perceber, a nossa corda começa a dobrar. Vamos para a esquerda, depois para a direita. Hoje perseguimos um sonho, amanhã perseguimos outro. Tentamos agradar toda a gente, tentamos ser aceites, tentamos pertencer, tentamos ser aquilo que os outros esperam que sejamos. Entramos em relacionamentos que nunca devíamos ter entrado, permanecemos em ambientes que nunca devíamos ter permanecido e seguimos conselhos de pessoas tão perdidas quanto nós. A cada decisão sem consciência, a cada medo não enfrentado, a cada ferida ignorada, a cada mentira que contamos a nós mesmos, a corda vai se enrolando cada vez mais, até que um dia olhamos para a nossa vida e já não vemos uma linha, vemos um nó. Um nó de confusão, de ansiedade, de frustração, de vazio, de culpa, de ressentimento, de comparação, de medo, de distrações, de dependências, de expectativas alheias e de sonhos abandonados. E é aqui que a maioria das pessoas vive. Não vivem livres, vivem amarradas. Porque o verdadeiro problema nunca foi a falta de dinheiro, nunca foi a falta de oportunidades e nunca foi a falta de sucesso. O verdadeiro problema é o nó da vida que criamos. É por isso que existem pessoas ricas e vazias, pessoas famosas e deprimidas, pessoas rodeadas de amigos e completamente perdidas. Porque o dinheiro não desfaz nós, os carros não desfazem nós, as viagens não desfazem nós, os aplausos não desfazem nós, as conquistas não desfazem nós. Você pode realizar 10 sonhos, mas se continuar preso ao nó, continuará sem sentido. Porque ninguém consegue caminhar livremente quando está preso por dentro. E é por isso que tantas pessoas chegam a um ponto da vida e perguntam: por que me sinto vazio? Por que nada me satisfaz? Por que alcancei aquilo que queria e mesmo assim não me sinto realizado? A resposta é simples: ainda existe um nó. E enquanto não existir, o propósito não pode fluir, porque propósito não é algo que se adiciona à vida, é algo que se revela quando removemos aquilo que nos prende. Primeiro vem a libertação, depois vem a direção. Primeiro desfaz-se o nó, depois encontra-se o caminho. Por isso, o primeiro grande objetivo da vida não é acumular mais, conquistar mais ou impressionar mais pessoas. É desfazer o nó. E todo nó começa a ser desfeito por uma decisão. A decisão de parar de fugir, de parar de culpar os outros e de assumir responsabilidade pela própria vida. Depois vem o isolamento. Não para fugir do mundo, mas para ouvir a própria alma, porque é impossível ouvir o propósito no meio de barulho constante das opiniões alheias. Em seguida, para desfazermos do nó, devemos ter consciência. A coragem de olhar para a própria vida sem filtros e reconhecer os padrões, os erros e as correntes invisíveis que nos mantêm presos. Depois vem o desapego. Porque há relações que precisam terminar, hábitos que precisam morrer e versões antigas de nós que precisam ser deixadas para trás. Então surge o alinhamento. Quando aquilo que pensamos, aquilo que falamos e aquilo que fazemos finalmente apontam para a mesma direção. E por fim, o propósito. Não o propósito vendido pelo mundo, baseado em status, riqueza ou reconhecimento, mas o propósito que dá significado à existência, a razão pela qual acordamos, servimos e vivemos. Porque no final, a vida não é medida por quantas coisas acumulamos, mas por quantos nós
conseguimos desfazer. E quando finalmente desfazemos o nó, a corda volta a ser livre, a mente encontra clareza, o coração encontra paz e a vida deixa de parecer uma prisão para se tornar um caminho. Porque uma vida com propósito não é uma vida perfeita, é uma vida que faz sentido. E agora me diz, será que estás pronto para desfazer-te do nó da vida que criaste? Não será fácil, mas é possível. Me deixa saber nos comentários. Oxalá que haja chá onde o pão chegou. Oxalá.